Bom dia, bom dia, bom dia. Sou Pietra Junqueira e hoje eu vou falar de uma coisa que todos conhecemos: o tempo. O tempo que parece ser uma coisa super lógica, super assim. Todo mundo conhece, todo mundo confia naquela horinha que tá ali no relógio, mas da onde veio tudo isso? A gente começa do básico. Então vamos para a época de escola. A medição do tempo é a rotação da Terra no seu eixo, a Terra rodando no seu eixo e o movimento da Terra em volta do Sol, correto? Todo mundo pode ser que não lembre, mas é assim que funciona, é assim que a gente mede o tempo. Um dia é o tempo que a Terra demora para rodar 360 graus em volta do seu eixo. Ok, o objetivo aqui não é falar da aula de geografia, que pode ser que você não lembre muito bem, mas para falar que esse tempo que a gente está acostumado aí, da horinha do relógio normal, que a gente tem certeza que ele está ali, depois da teoria da relatividade do Einstein, para a ciência do mundo, ele ficou um pouco diferente. Então, o que eu disse com relação à nossa geografia e que pode colocar nossa cabecinha para pensar, o tempo é o espaço que se percorre para rodar em volta do planeta inteiro. Então, das 360 graus, a gente está falando de um espaço. Compreende? Faz sentido. E aí eu falo que mudou tudo com a teoria da relatividade do Einstein. Mas é claro que eu digo que quem falou antes, nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E aí é claro que eu vou fazer essa mistura aí, né, galerinha? E uma pausa antes, para quem não sabe de mim, entra lá, olha meus outros vídeos, o primeiro que eu falo sobre espiritismo, eu sou espírita, o que é Deus, e vamos aí na sequência, colocando sempre a lógica e a razão para explicar a doutrina espírita. Voltando. Agora eu vou tentar falar com mais calma, porque é um assunto complexo que deixa o cérebro pegando fogo, mas ele é incrível. O que a teoria da relatividade geral do Einstein colocou e mudou todos os parâmetros. E essa é uma frase que eu vou resumir que explica tudo. Quanto mais rápido você está, mais devagar o tempo passa. De novo, quanto mais rápido você está, mais devagar para você passa o tempo. Se você está dirigindo seu carro, você dentro do carro, o tempo está passando mais devagar para você que está dirigindo, que está em velocidade, do que para o pedestre que está caminhando. Parece meio louco, eu sei, mas isso só é louco assim, por quê? Porque a gente não atinge uma velocidade suficiente para a gente notar isso. Para a gente notar isso de verdade, a gente tinha que estar na velocidade da luz, que é quase a 300 mil quilômetros por hora. Exatamente 299.792 458 metros por segundo. Essa é a velocidade exata da luz, que em toda a física e todo esse mundo se diz que é a velocidade mais rápida que se pode chegar. E para você ter uma ideia da velocidade disso, você pisca o olho e a luz ela já deu 7 voltas em volta do planeta. E agora eu vou fazer um invento. Eu não, porque eu tô copiando de alguém inteligente que já fez e eu tô só passando para vocês, ok? Então, de novo, outra coisa que eu falo. Tudo que eu tô falando aqui é com base em estudos, ok? Eu não falo do meu cérebro. A ideia é unir ciência, a doutrina espírita, que é religião, ciência e filosofia, de uma forma que chegue mais fácil em vocês. Então vamos fazer assim, a gente pega dois irmãos gêmeos igualzinho. Um deles vai ficar na Terra, o outro a gente vai colocar dentro de um foguete e vai mandar para a órbita da Terra. Você coloca dois relógios, um relógio no mocinho aí da Terra e um relógio que tá ali no irmãozinho que tá na órbita da Terra dentro do foguete, ok? Esse irmãozinho que tá ali, ó, no foguetinho, se ele tá viajando a 86% da velocidade da luz, 2 segundos na Terra equivale a 1 segundo no espaço. Por quê? Vamos lá, de novo, tempo, velocidade, quem tá mais rápido. Então, 2 segundos na Terra é 1 segundinho no espaço. Aí o que a gente chega? Que 5 anos no espaço são 10 anos na Terra. Acabamos de inventar a máquina do tempo. Se seu irmãozinho volta pra cá, ele vai estar 5 anos mais novo do que ficou aqui. Você acaba de viajar num tempo. Aí a gente dá outro exemplo. Imagina que você tá num trem, um trenzinho. Pensa um trem. Agora imagina a Terra lá. E aí imagina ele viajando nessa órbita da Terra na velocidade da luz. Você tá dentro do trem. Você que tá dentro do trem, você tá olhando pra fora e você tá vendo tudo passar super rápido, correto?
Mas a pessoa que está fora, e se ela pode te ver, vamos imaginar isso daí, que ela tá te vendo, para ela tá passando tudo muito devagar. Então, depois de uma semana, você viajando nessa órbita louca da Terra na velocidade da luz, terão passado 100 anos. Ou seja, quanto mais rápido você está, mais devagar o tempo passa. Você acabou de viajar para o futuro. Voltou, você tinha um filho, esse filho já tá tendo um neto porque já morreu, foi 100 anos depois, e você tá lá vivão, novão. E no dia de hoje ainda não se tem uma tecnologia para fazer um trem supersônico desse daí, para viajar na velocidade da luz, na órbita da Terra e tudo mais, pra gente realmente fazer esse experimento. Mais uma coisa que chega mais perto é o colisor de partículas TLC na Suíça. Ele manda partículas a velocidades que são muito próximas à velocidade da luz para colidir, para bater uma na outra e estudar isso. E essas partículas, por serem mandadas quase na velocidade da luz, elas vivem 30 vezes mais do que o comum. Ou seja, uma vez mais, quanto mais rápido você está, mais devagar passa o tempo. Então, até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Newton. Aquela maneira que a gente aprendeu na escola, né? Estamos sabendo. Foi dentro de 1905 a 1915, ou seja, 10 anos que Einstein levou para criar a teoria da relatividade. E aí, entramos então no nosso querido Livro dos Espíritos. Claro, minha paixão. E o que tem que deixar bem claro que nessa época que foi escrito o livro, que foi publicado em 1857, mas que Allan Kardec levou mais ou menos 20 meses para escrever tudo, para colocar ali, estávamos na física em que o tempo era absoluto. A física que talvez você aí também pensa, não sabe muito bem da teoria da relatividade e ainda acha que o tempo é absoluto, que não muda de acordo com o observador. Isso já mudou, minha galera. Isso daí já é ultrapassado. Vamos olhar, Einstein é o cara. Einstein é o cara. E olha a pergunta do nosso curioso master Allan Kardec. Pergunta 240 do Livro dos Espíritos, falando sobre o tempo. A duração, os espíritos compreendem como nós? E os espíritos respondem, não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis. Então, quando eles falam, muitas vezes a gente não entende o que eles estão dizendo, porque o tempo é medido de outra maneira. Repito, não. E daí que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Presta atenção à nota que Allan Kardec colocou nessa pergunta naquela época em que não existia a teoria da relatividade do Einstein. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles assim deixa de existir. Presta atenção no que foi falado. Eu fico só em choque. Os séculos para nós, ou seja, Allan Kardec está falando, os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes. Presta atenção, chega e me arrepia. Que se movem na eternidade. Como eu disse nos outros vídeos, somos eternos. E aí ele vai para a questão 241. Os espíritos fazem do presente ideia mais precisa e exata do que nós, ou seja, eles sabem mais do que nós a respeito do presente. Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais ideia das coisas do que o que é cego. Os espíritos veem o que não vedes. Mas ele também deixa claro que isso depende da elevação deles, ok? E aí ele vai para a pergunta 242, que olha... Depois eu vou falar a pergunta primeiro e depois eu falo dos avanços da ciência hoje. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhe é limitado para tudo. Ouve isso. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que passa contigo quando recorda qualquer coisa que te impressionou no curso do teu auxílio. Então coloca você no momento, pensa em alguma coisa e quando você volta nessa coisa do seu passado, você revive ela. Pensa em algum momento aí importante. Você pensa de verdade, não é só assim passar aí corrido. Pensa de verdade, você volta para aquele instante. E aí ele explica como é que acontece com eles
A diferença é de nós que estamos aqui neste planetinha, passando por este momento com a nossa consciência que está achatada para o momento em que a gente vive. Ele fala deles, dos espíritos. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas ele deixa claro que nem tudo os espíritos sabem. Eles não sabem a respeito da criação, por exemplo. Então tem limites, né? Criatura, criador, a gente volta para o vídeo de Deus, mas o que importa é ele mostrar essa questão de que quando a gente vai para o passado, a gente está lá. Aí eu vim para agora, foi o momento de agora, para o professor do Departamento de Linguística e Filosofia do MIT, famoso MIT, e o nome dele é Bradford Scholl. Acho que é isso. E ele fala sobre o fato da gente perceber agora o presente e que o passado e o futuro, eles estão em outras dimensões e que estão existindo, eles coexistem. Aí ele fala que diferente de um rio que está correndo, o presente, passado e futuro, eles estão existindo ao mesmo tempo. Eles existem simultaneamente, mas como estão em dimensões diferentes, a gente não está percebendo. No livro dele, Objective Becoming, ele fala sobre isso, que é sustentado pela teoria da relatividade de Einstein. Na teoria da relatividade geral, o tempo e o espaço, eles são completamente interconectados. E eu posso explicar melhor sobre isso em outro vídeo. Você pode encontrar vários vídeos no YouTube, você também pode encontrar várias pesquisas, várias explicações simples, mais ou menos simples, mas não, se eu explicar agora, o vídeo vai ficar gigante. Ele deixa claro, com base na física, que presente, passado e futuro é apenas uma ilusão persistente. E aí uma coisa legal que esse cara fala, que esse professor fala, é a teoria dos holofotes em movimento. E eu acho que fica fácil da gente compreender. Ele coloca o passado, o presente e o futuro em pé de igualdade com o presente. E aí ele sustenta que apenas um momento está absolutamente presente. Então a gente tem o presente, o passado e o futuro. Se eu estou vivendo agora, se eu vivo no passado, eu estou presente no passado. Se eu vivo no futuro, eu estou presente no futuro. O futuro é um pouco mais complicado, mas se eu estou no passado, o meu holofote está no passado, meu passado virou presente. Se eu estou no futuro, o futuro é meu holofote e virou presente. E ele vai andando assim. Ou seja, eu só falei isso porque é uma maneira mais clara de se entender um pouco essa loucura dessa andança aí do presente, passado e futuro, que eles estão intercomunicados, interconectados e é uma coisa só, mas em outras dimensões. Eu sei que parece de louco, mas a gente está falando de física, ok? Como vocês podem notar, eu vou sempre fazendo esse contraponto entre ciência e a doutrina espírita. E o que eu quero deixar claro é que esse contraponto é para dizer, no meu ponto de vista, como eu digo sempre, que a ciência está chegando mais próximo do que a doutrina foi dita. E por isso que eu mostro... Mira, soltando o espanhol. Presta atenção no que foi dito antes no Livro dos Espíritos. E como foi toda codificada a doutrina espírita, por que eu acredito, por que eu só sei, porque pra mim a doutrina espírita ela só é, eu não tenho que crer mais, porque está baseada na lógica e na razão, minha frase preferida de todos os vídeos, pra quem já viu todos os meus vídeos. E o que eu digo, sim, pra mim sim, a doutrina espírita está muito à frente do que a ciência atual. Mas muito mais à frente, em todos os conceitos morais que foram colocados, em tudo que explica que não está baseado só na Terra, no que a gente está vendo agora. O que eu falo é, por ser Deus, o Criador, que criou nós, criaturas inteligentes, estamos na lei de evolução, que é outra coisa. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos evoluem, que a gente passa por experiências encarnatórias de vários tipos para a evolução. E a teoria de Darwin chegou depois disso, que somos máquinas cada vez mais evoluídas. E esse é o ponto-chave, a nossa evolução dentro das leis morais, que é a lei do progresso. E isso foi feito antes de Charles Darwin colocar a teoria da evolução. Darwin só lançou o livro da teoria da evolução 2 anos depois de que foi lançado o Livro dos Espíritos, ok? É isso que eu quero deixar claro. Sim, a ciência está caminhando, nem tudo se sabe. Hoje, quem estuda física quântica ou qualquer ciência sabe que está tudo evoluindo, que o que sabia ontem já mudou para hoje, e eu já falei um pouco mais sobre isso. Então, por favor, não me tomem o pelo, que é também outra expressão espanhola, compreendam que o que eu tô colocando de forma simples e clara, qual é o caminho que a ciência está tomando hoje, mas que a minha base é a doutrina espírita e ela vem primeiro.
por ser ciência, religião e filosofia e por tudo o que eu creio. Essa é a minha visão. Se você tá de acordo, beleza. E eu tô mostrando os fatos pra vocês. Seguimos. 243. E o futuro, os espíritos conhecem? Então, quando se diz hoje passado, presente e futuro, que eles se interconectam, que a gente só não sabe, dimensões e não sei o quê, e a gente tem a visão espiritual desse lado. Então a gente já tá vendo que aquilo que os espíritos disseram, que realmente o tempo passa diferente pra eles, exatamente assim, mas essa coisa de ser também muito simplista, que eu não sei se é muito simplista, mas que tá na mesma dimensão e que é tudo uma coisa só, também tem limites se a gente olha as leis morais. Então, uma coisa de constante evolução. E aí, o que eles falam? 243. E o futuro, os espíritos conhecem? Ainda isso depende da evolução que tenham conquistado. Muitas vezes apenas entrevêm, porém nem sempre é permitido revelá-lo. Quando vem, parecem ler o presente. A mesma coisa, a teoria dos holofotes aí, que eu achei muito legal. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Então segue a lei moral para a gente poder ver esse nosso futuro, ok? Da mesma maneira, essa teoria dos holofotes ou a teoria da relatividade, estamos todos no mesmo caminho, mas assim, não é tão simples assim. Não, então tá, vamos viajar, a gente chega no futuro também, já viu como as coisas são, e depois a gente volta, aquela coisa assim de filme louco. Depende da nossa evolução. E depois eu falo mais sobre isso, como é que funciona essa coisa de saber ou não saber, por que eu não só simplesmente cocrio as coisas. Então eu vou falar isso em outro vídeo. Quando a gente morre, ele fala assim: depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações. Então é assim, enfim, presta atenção. Quando você morrer, você vai ver tudo, a sua vida inteira. Tudo o que você fez. Quando eu digo tudo, é tudo. Nada tá escondido. Porque o tempo é diferente. Você vai falar, tá bom, não vou ver nada porque eu vivi 92 anos. Você acha que eu vou passar 92 anos? O tempo passa diferente. Você vai ver tudo. Então presta atenção no que você tá fazendo agora. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. O futuro não pode ver. É uma coisa de evolução. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Ou seja, calma, calma. A gente vai chegar lá com muita evolução, paciência e foco. E aí, Albert Einstein deixa a frase: a diferença entre passado, presente e futuro é uma ilusão, ainda que persistente. E o que é o mais legal, essa frase dele não foi colocada num livro, numa aula ou nada didático. Ele escreveu isso numa carta que ele mandou à viúva do seu melhor amigo que faleceu. Isso foi uma forma que ele usou para consolá-la, não só para consolar ela, como para consolar a si mesmo. Então, eu finalizo assim: de que adianta a gente falar tudo tão bonito, estudar a física, estudar a ciência, estudar esse mundo, se a gente não coloca na prática aonde realmente a gente precisa. E é por isso que eu me apaixono cada dia mais pela doutrina, cada vez mais com a minha lógica e a razão. Eu simplesmente não só creio, eu só sei que ela é verdade. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com a galera e, of course, entra no nosso Insta, na nossa página do Face, que a gente tem muito conteúdo legal, muita gente legal nessa corrente do bem, ok? Beijo e até a próxima!